Olá, sejam bem-vindos à quarta parte dos nossos estudos sobre a escatologia bíblica. Hoje vamos falar mais especificamente da escatologia de Paulo, exclusivamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu não sei se já falei, mas a palavra escatologia, ela vem da palavra eschatos, que em grego significa o último, e daí, portanto, dizermos que escatologia é o estudo das últimas coisas. A nossa proposta, você já sabe, é estudar os acontecimentos que precederão a vinda de Cristo. Para isso, nós vimos alguns textos do Antigo Testamento e no Novo Testamento vamos estudar, ou estamos estudando, três textos mais especificamente, ou seja, Mateus capítulo 24, o último texto que estudamos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é o texto que vamos estudar hoje, e o próximo e último texto será Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 21. Dos nossos estudos dos profetas, ou do Apocalipse profético, nós vimos que as complicações não são muitas, de fato são até poucas. De fato é uma só. Não é difícil entender a restauração. O povo voltou da Babilônia, essa história está registrada na Bíblia, essa parte é fácil. Também não é difícil entender a vinda do Messias. Também não é difícil entender a morte do Messias. O problema do Apocalipse profético é como entender a guerra que acontece depois da morte do Messias. Esse é o grande problema. Nós vimos que Jesus, de alguma forma, falou sobre essa guerra. Ele disse, por exemplo, que haveria uma luta entre o mundo e a igreja, e ele dedicou uma boa parte do seu sermão para falar dessa luta, dessa guerra entre a igreja e o mundo. Será que o texto de Paulo também menciona essa guerra? Eu já quero lançar essa pergunta logo de início, e você vai pensando nela enquanto nós vamos estudando. Paulo fala sobre uma guerra também? Vamos ao texto bíblico. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo diz: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Eu quero analisar um pouquinho com você este versículo e notar algumas coisas importantes nele, algumas coisas que vão nos mostrar por que Paulo se viu obrigado a falar a respeito da vinda do Senhor Jesus aos Tessalonicenses. Vamos lá. Você sabe que Paulo fundou a igreja de Tessalônica. Passando por aquela cidade numa de suas viagens, ele pregou em Tessalônica e falou, enquanto pregava, enquanto fundava a igreja, enquanto ensinava a igreja, ele falou brevemente a respeito da doutrina da volta de Jesus. Veja, ele falou brevemente. O fato é que depois que Paulo foi embora e partiu da cidade, a igreja ficou com algumas dúvidas a respeito desse tema. E, portanto, alguém, muito metido a sabido, começou a ensinar algumas coisas que não faziam parte da doutrina de Paulo. Coisas que eram diferentes da forma como Paulo ensinava e da maneira como Paulo entendia a escatologia. Para piorar, parece que alguém até enviou uma carta. Pior ainda, enviou a carta no nome do próprio Paulo, expondo uma ideia que não era paulina. Nós não sabemos exatamente quais eram essas ideias, mas Paulo nos dá algumas dicas a respeito de algumas delas. Por exemplo, a ideia de que a vinda do Senhor estava muito próxima. Provavelmente até alguém dissesse que o Senhor até já tinha vindo, inclusive. Essa ideia não era paulina. Paulo então agora vai explicar para a igreja qual é exatamente a sua ideia e o que exatamente ele pensa a respeito desse tema. Os desafios de Paulo, portanto, diante dessa igreja, são dois. O primeiro deles é mostrar que a vinda de Jesus não aconteceu ou não está próxima, pelo menos não tão próxima como os tessalonicenses pensavam. Ainda que Jesus estivesse próximo, havia uma certa configuração no mundo ou na igreja que deveria estar presente na época da vinda de Cristo. Paulo, portanto, deveria mostrar qual era o panorama que antecederia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele precisava mostrar esse panorama
para mostrar que no tempo em que ele estava escrevendo essa carta, ainda não havia essa configuração, que eu posso chamar então da configuração do final dos tempos. Essa configuração não existia no tempo de Paulo, razão pela qual ele vai dizer que ainda não era o tempo da vinda do Senhor Jesus. Isso é importante para nós, para que possamos estudar qual é o panorama que antecede, portanto, a vinda do Senhor Jesus, e daí estudar o nosso propósito, o propósito dos nossos estudos, que é quais são os eventos que vão anteceder a vinda do Senhor Jesus. Há um ensino muito importante de Jesus a respeito de sua vinda. Ele disse que quando nós olhamos para o céu, nós dizemos que vai chover. E não é verdade que chove mesmo? Tudo bem que não chove todas as vezes que nós dizemos que vai chover, mas a maioria das vezes, de fato, chove. Assim há de ser a volta do Senhor Jesus. Você vai poder olhar para os sinais que estão disponíveis e você vai poder dizer com uma certeza, não vamos dizer uma certeza de 100%, mas uma certeza de 90%, digamos, não é? De que ele realmente está às portas. É claro que esses 10% que faltam para completar a nossa certeza vai um pouquinho da nossa fé, da nossa comunhão com ele e do nosso conhecimento da palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus é tão importante. Para as pessoas que não conhecem a palavra, certamente vai ser muito difícil entender essa volta de Cristo ou entender que Cristo realmente está voltando. Esse era o problema dos Gálatas, entender o momento em que Cristo vai voltar. Eles não sabiam o que deveria acontecer, ou Paulo tinha dito o que deveria acontecer, e parece que eles não tinham entendido muito bem isso. E agora estavam confundindo aqui os tempos e as estações que Deus tinha reservado à sua própria autoridade. Antes de falarmos sobre os eventos que antecederão a vinda do Senhor Jesus, vale a pena abordarmos um pouquinho o assunto de Paulo nesse texto. Sobre o que Paulo está falando exatamente. O que vai nos ajudar é a leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Paulo diz exatamente assim: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Neste versículo, Paulo deixa muito claro que o assunto dele pode ser expresso em duas expressões. A primeira delas é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a segunda delas, a nossa reunião com Ele. Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. Quando ele fala da nossa reunião com Ele, ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. O que significa isso? Significa que esse texto ele não depende das teorias interpretativas da escatologia bíblica. Todas as teorias concordam que Jesus vai voltar. E todas concordam que a grande preocupação do cristão é subir com ele na primeira vez que ele voltar, ou na única vez que ele voltar. Isso quer dizer que as nossas crenças, por exemplo, sobre o milênio, não interferem na interpretação desse texto. O milênio, existindo ou não, ele acontece depois da volta de Jesus. Então, se você acredita no milênio, eu, por exemplo, sou amilenista, mas se você acredita no milênio, até você concorda comigo que o milênio não é um problema para antes de Jesus voltar, mas para depois que ele voltar. Então, não é disso que o texto está falando. A questão aqui é a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer depois, portanto, não atrapalha a interpretação desse texto. Não é disso que o texto está falando. A questão aqui realmente é a volta do Senhor Jesus. A respeito da vinda de Jesus, Paulo diz 3 coisas. A primeira delas é que a vinda de Jesus ainda não aconteceu, ou que a vinda de Jesus ainda não está perto. No versículo 2 ele escreve: Não vos demovais da vossa mente, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está dizendo aqui, literalmente, e com todas as letras, que o dia do Senhor, ou seja, o tempo em que Jesus Cristo deveria voltar, ainda não havia chegado. Aquela configuração que eu disse um pouco antes, que deve ser a característica do final dos tempos, ainda não estava presente no tempo em que Paulo escrevia essa carta. E por isso ele vai dizer que não é ainda o dia do Senhor, ou seja, o tempo em que Jesus Cristo há de voltar. A segunda coisa que Paulo diz é que precisamos tomar cuidado para não sermos enganados.
Ele diz no versículo 4: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que. E agora ele vai então dizer por que é que não devemos ser enganados. Ou seja, quais são as razões pelas quais nós podemos ter certeza de que de fato estamos vivendo o dia do Senhor. Antes de falar dessas razões, só devemos frisar e enfatizar aqui Paulo dando o conselho para que os tessalonicenses não sejam enganados. Isso evoca aquele conselho que Jesus deu aos discípulos para que eles também tomassem cuidado para não serem enganados. É o mesmo conselho que dá Paulo aos tessalonicenses. Ninguém de modo algum vos engane, isso é o que ele diz. A terceira coisa que Paulo faz é listar 4 ou 5 eventos que hão de acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Nós vamos estudá-los um a um. O primeiro desses eventos é a apostasia. O que é apostasia? Você se lembra dessa palavra? Apostasia é o abandono em massa do Evangelho. Não é uma ou duas pessoas, ou uma igreja, ou uma denominação sofrendo a perda de membros. É toda a igreja, todo o Evangelho, no mundo inteiro, sofrendo o abandono dos seus membros. Abandono em massa do Evangelho. Paulo diz no versículo 3, isto, e o que significa isto? A palavra isto, nós devemos entender, refere-se à volta do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, que Paulo tinha dito no versículo 2. Então, a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele não acontecerão sem que venha primeiro a apostasia. O argumento de Paulo é: está acontecendo uma apostasia em nosso tempo? É claro que algumas pessoas saíam da igreja no tempo de Paulo, mas isso não configurava ainda uma apostasia. Como a apostasia não estava acontecendo, o argumento de Paulo é que o fim dos tempos ainda não havia chegado. Para nós, o que fica aqui é que um pouco antes de Jesus voltar, deve acontecer então a apostasia. O segundo evento que Paulo se refere é a revelação do homem do pecado. O homem do pecado é uma palavra que Paulo usa para um termo que o Novo Testamento conhece como, para um homem que o Novo Testamento conhece como anticristo. Quem é o anticristo? Veja o que Paulo diz sobre ele. Isto não sucederá, e aqui está novamente a palavra isto, e devemos entender que por isto, Paulo está se referindo à volta do Senhor Jesus e à nossa reunião com ele. Portanto, a volta de Cristo não sucederá sem que seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como o próprio Deus. Aqui nós não temos tempo de falar sobre essa figura sinistra, daqui a pouco nós vamos vê-lo no texto de Daniel, mas Paulo fala do homem do pecado, que João chamou de anticristo, como aquele que deve vir um pouquinho antes do Senhor Jesus voltar. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, ele odeia qualquer coisa que se pareça ou que tenha algo de Deus, ou que seja um objeto de adoração. E ele é muito orgulhoso de si mesmo. Ele se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como o próprio Deus. Esse homem há de se revelar, sem dúvida, um pouquinho antes do Senhor Jesus voltar. Uma terceira coisa que deve acontecer antes do Senhor Jesus voltar é um evento desconhecido. Paulo diz no texto, e agora vós sabeis o que o detém. Quando Paulo diz o que o detém, o que ele está querendo dizer com isso? É que alguma coisa está detendo o homem do pecado, o filho da perdição, para que a seu próprio tempo seja revelado. Nós nos perguntamos, o que é que está detendo este homem da perdição, o filho do pecado? Paulo não diz nesse texto o que é que o detém, e como a gente vai ver, isso é um objeto de muita discussão. De fato, esse evento, embora seja desconhecido, ele é, como nós vamos ver daqui a pouco, o evento mais importante do texto. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. O que Paulo está dizendo aqui é que vai acontecer um evento desconhecido, algo que detém o anticristo para que ele não apareça, e esse algo será retirado. E quando isso for retirado, então o anticristo pode aparecer tranquilamente.
O que precisa ser retirado nós não sabemos, e eu já vou adiantar que eu também não sei. Nós vamos terminar o nosso estudo provavelmente sem saber o que é o evento desconhecido, embora vamos falar muito sobre ele, tá bem? Bem, deve acontecer algum evento desconhecido antes da volta do Senhor Jesus. O terceiro desses eventos é o falso evangelho, ou as falsas doutrinas. Paulo diz, com todo o engano da injustiça. O que significa a expressão todo o engano da injustiça? Significa que o pecado ou a injustiça, eles não se apresentam como verdade. Eles são mentiras, mas eles precisam vestir uma roupagem de verdade. Algo que engane as pessoas para que as pessoas possam seguir essa mentira, a mentira da injustiça. Essa mentira da injustiça engana o mundo. No final dos tempos, há de enganar também muitos membros da igreja. Paulo está dizendo que é uma mentira religiosa, na verdade. É o engano da injustiça para arrastar as pessoas para um falso ensino, uma falsa religião, um falso evangelho. Paulo vai dizer também, é por isso que Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Vejam aqui que é uma mentira muito bem contada, de modo que as pessoas acreditam nela. Paulo chama de operação do erro, uma espécie de princípio maligno que orienta e que rege este mundo e que é enviado pelo próprio Deus, por razões que não temos tempo de falar agora, mas que é poderosíssimo para enganar as pessoas, de modo que as pessoas acreditam piamente naquilo, mas aquilo é uma mentira. Este é o falso evangelho ou as falsas doutrinas a que Paulo se refere e que hão de estar presentes de uma forma muito forte no final dos tempos, um pouquinho antes que Jesus volte. Vamos relembrar então os 4 eventos a que Paulo se refere neste texto? O primeiro deles é a apostasia, o segundo deles, a revelação do homem do pecado, o anticristo, o terceiro é um evento desconhecido e o quarto, o falso evangelho. Textualmente, o anticristo vem antes do evento desconhecido. Mas uma boa leitura do texto vai dar a entender que, na verdade, o anticristo ele vem depois do evento desconhecido. Vamos dar uma olhadinha nisso? Paulo diz assim no versículo 3: Ninguém de modo algum vos engane, sem que isto, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo diz que antes de qualquer coisa precisa ser revelado o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Agora veja o que ele vai dizer mais abaixo. Ele vai dizer, e agora vós sabeis o que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado este iníquo. Você deve ter percebido que é o evento desconhecido que desencadeia a vinda do anticristo e não o contrário. Então o evento desconhecido deve vir antes do anticristo na listagem de Paulo. Nós não sabemos o que é o evento, mas o que quer que seja, ele tem que vir antes do anticristo. Então, para colocarmos a ordem dos eventos de uma forma um pouquinho mais precisa, podemos dizer que, em primeiro lugar, vem a apostasia, em segundo lugar, o evento desconhecido, em terceiro lugar, a revelação do homem do pecado, o anticristo, e em quarto lugar, o falso evangelho. Essa, portanto, é a ordem exata daquilo que Paulo está dizendo. Antes da gente ficar satisfeito com a lista de Paulo, vale a pena se perguntar sobre aquela história da guerra. Lembra que Daniel, Zacarias e Jesus mencionaram uma guerra? Zacarias e Daniel falaram de uma guerra de Israel contra o mundo. E Jesus falou de uma guerra entre o mundo e a igreja. Será que Paulo também menciona uma guerra? A nossa proposta é dar uma olhadinha no texto de Tessalonicenses e vocês vão perceber que o segredo para entender a guerra em Paulo é olhar exatamente para o papel do anticristo no final dos tempos. Talvez aí a gente tenha uma menção de Paulo dessa guerra. Vamos a ela? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo se refere ao homem do pecado, o anticristo, nas seguintes palavras:
aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Vejam que Paulo diz aquele para se referir aqui ao anticristo. Se você olhar o texto de Daniel, você vai perceber que Daniel, quando fala da última guerra, também se refere ao general ou ao príncipe que lidera essa guerra. Lá no texto de Daniel ele disse: depois de 62 semanas, e não se engane com as 62, porque ele já tinha falado de 7 antes, portanto aqui são 69, ele está falando da última semana. Portanto, na última semana será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, fará cessar o sacrifício e a oblação. Literalmente aqui Daniel está falando do povo do príncipe. Quem é este príncipe? É o príncipe que lidera o povo que vem lutar contra Israel. Veja que Daniel dá destaque à figura do príncipe, como Paulo também dá destaque à figura daquele que lidera o ataque. Portanto, o príncipe de Daniel nada mais é do que aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus de Paulo. Nada mais do que o anticristo ou o homem do pecado mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então também existe uma guerra no texto paulino. É a guerra do mundo contra a igreja, assim como Jesus tinha dito no seu sermão. Bem, agora que definimos a questão da guerra, nós podemos incluir na lista de Paulo, e agora sim, eu creio que podemos então rever a lista de Paulo, refazê-la, e creio que agora uma lista basicamente definitiva, ok? Cremos que em versão definitiva. Então a ordem dos eventos em Paulo seria a seguinte: primeiramente vem a apostasia, depois o evento desconhecido, em terceiro lugar a revelação do homem do pecado, o anticristo, e o próprio anticristo se encarrega de lutar contra a igreja e, portanto, vem a luta da igreja contra o mundo, e por fim o falso evangelho. Creio que essa é a ordem definitiva e não precisamos mais mexer nela. Paulo cita esses 5 eventos e podemos acreditar que eles descrevem exatamente o que o apóstolo estava tentando nos dizer. Agora que nós já estamos razoavelmente contentes com a lista de Paulo, e cremos que ela já é uma versão definitiva, vamos ver agora a lista de Jesus. No último encontro nós montamos a lista de Jesus, dos eventos que vão anteceder a sua vinda, e agora vamos ver, ou vamos rever, quais são os eventos da lista de Jesus. O primeiro item da lista de Jesus é a tortura e a morte dos discípulos, ou da igreja. O segundo item é o ódio das nações contra a igreja. O terceiro item é a apostasia, os escândalos, as traições, o ódio e a religião fria. O quarto item são os falsos profetas e o quinto item é o avivamento missionário. Nós poderíamos deixar essa lista como está, mas eu queria convidar você a pensar no primeiro e no segundo itens. Vejam que Paulo, ele fala sobre a tortura e a morte dos discípulos e o ódio das nações contra a igreja. Então nós poderíamos unir os pontos 1 e 2, já que tratam da mesma situação. Você deve imaginar, e você vai concordar comigo, que os discípulos são torturados e são mortos exatamente porque as nações o odeiam. O ódio das nações e a tortura e a morte dos discípulos se refere ao mesmo evento. É o conflito entre a igreja e o mundo. Agora que nós já vimos a lista de Paulo e a lista de Jesus, seria muito interessante se a gente pudesse comparar uma com a outra. Será que elas se combinam? Será que os eventos são o mesmo? Vamos colocar a lista de Paulo e a lista de Jesus lado a lado. Por enquanto, vamos colocá-las na ordem em que os eventos aparecem em cada texto, em Tessalonicenses e em Mateus capítulo 24. Vamos colocar a lista de Jesus à nossa esquerda e vamos colocar a lista de Paulo à nossa direita. Vamos ver o que Paulo e Jesus dizem. Primeiramente, Jesus cita a luta do mundo contra a igreja. Paulo, ele começa falando da apostasia. Depois Jesus fala sobre a apostasia e Paulo coloca em segundo lugar um evento desconhecido. Jesus, por sua vez, coloca em terceiro lugar
os falsos profetas. E Paulo, em terceiro lugar, coloca a revelação do anticristo. Jesus, em quarto lugar, fala do avivamento missionário. E Paulo fala, em quarto lugar, da luta do mundo contra a igreja. A lista de Jesus acabou, mas Paulo ainda tem um item: o falso evangelho. Nós comparamos a lista de Paulo com a lista de Jesus, mas nós deixamos os eventos na ordem em que eles aparecem nos textos, tanto no texto de Paulo, em Tessalonicenses, quanto no texto de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Agora seria interessante se nós pudéssemos colocá-los em ordem. Você deve ter reparado que Paulo e Jesus, eles citam eventos que são muito parecidos uns com os outros, mas estão em ordens diferentes. Muito bem, vamos colocá-los então em ordem. A pergunta é, que ordem nós vamos usar? É claro que você não espera que eu coloque na minha ordem. Quem sou eu? Eu não tenho a menor pretensão de criar uma ordem aqui. Nós precisamos escolher entre a ordem de Paulo e a ordem de Jesus. Entre a ordem de Paulo e a ordem de Jesus, qual será que nós devemos escolher? Eu penso que você vai concordar comigo que nós devemos priorizar a ordem de eventos apresentada por Jesus. Não é nada contra o apóstolo Paulo, mas é que, de fato, Paulo ele era muito bom, mas vamos concordar, e você vai concordar comigo, que Jesus é melhor. Então, a ordem de Jesus deve ter prioridade, tá bom? Não é aqui nenhuma questão teológica ou nenhuma questão de interpretação. É uma mera questão de respeito por aquele que merece mais respeito. É o Senhor Jesus. Se ele colocou naquela ordem, vamos manter a ordem dele e vamos fazer com que a ordem de Paulo, então, se acomode à ordem de Jesus. Nós vamos mexer, então, na ordem de Paulo e deixar a ordem de Jesus na forma como ela aparece no Evangelho de Mateus. Vamos continuar mantendo a lista de Jesus à nossa esquerda e vamos deixar a lista de Paulo à nossa direita. Como eu disse, nós vamos priorizar a lista de Jesus. A lista de Jesus há de ser o nosso referencial e vamos fazer com que a lista de Paulo concorde com a lista de Jesus. Então vamos lá. Primeiramente, Jesus fala da luta do mundo contra a igreja. Paulo também fala de uma luta do mundo contra a igreja. Em segundo lugar, Jesus fala da apostasia. Paulo também menciona a apostasia. Em terceiro lugar, Jesus fala dos falsos profetas. E Paulo fala do falso evangelho. Como eu já disse, falsos profetas e falso evangelho refere-se ao mesmo evento. Em quarto e último lugar, Jesus fala do avivamento missionário. Paulo não fala do avivamento missionário, mas ele fala de um evento desconhecido que Jesus não falou. E fala também sobre a revelação do anticristo, que também não foi falada por Jesus. Entretanto, a revelação do anticristo, ela tem um pequeno segredo aqui. Embora Jesus não tenha falado do anticristo, mas ele falou da luta do mundo contra a igreja. E Paulo disse que a luta do mundo contra a igreja, ela é movida exatamente por causa do anticristo. Ou seja, Jesus não quis falar do anticristo, mas falou daquilo que ele faz, da luta contra a igreja. Indiretamente, Jesus acabou falando do anticristo, não de sua pessoa, mas do resultado do seu trabalho. Podemos dizer que, nesse sentido, a lista de Paulo e de Jesus não é muito diferente. Se você concordar comigo, o grande problema realmente teológico e hermenêutico da lista de Paulo com relação à lista de Jesus é o evento desconhecido. O que é esse evento desconhecido? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos estudos do Apocalipse é que Paulo não disse qual é esse evento. Se ele tivesse dito, ele teria facilitado muito a nossa vida. Mas ele não falou. Sabe por que Paulo não falou? Não foi nem maldade. Paulo foi maldoso, por exemplo, de não citar que evento é esse. Não foi de forma alguma maldade de Paulo. Paulo não falou, e quando nós lemos o texto de Tessalonicenses, nós vemos isso de forma muito clara. Ele não falou porque a igreja já sabia qual era. Ele disse, vocês sabem qual é, e portanto eu não preciso ficar repetindo, eu não preciso dizer qual é o evento. Ele não disse simplesmente qual é esse evento. O que Paulo talvez não tenha imaginado é que 2000 anos depois as pessoas iriam esquecer de comentar sobre isso
Não haveria nenhuma tradição com relação a isso. Existem várias teorias a respeito desse evento. Alguns falam que ele é a igreja, né, que vai ser tirada da terra. Outros falam que é o Espírito Santo que impede, né, o mal de proliferar no mundo. Há várias ideias a respeito disso, mas ninguém nunca chegou a um consenso sobre o que é esse evento desconhecido. O que exatamente vai ser tirado do mundo para que o mal possa se revelar e a história então caminhe para o seu final. Nós não sabemos então o que é. Paulo não disse e nós não temos condições de saber o que é. A primeira coisa que podemos dizer sobre esse evento desconhecido é que é algo desconhecido que impede a revelação do Anticristo. No versículo 6, Paulo disse: "E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado." Detém quem? Detém o Anticristo. Algo detém o Anticristo. Nós não sabemos o que é, mas ele está sendo detido por algo. A segunda coisa que Paulo diz é que o princípio do mal, que há de ser encarnado no Anticristo, já está presente no mundo. Mas algo que também está presente no mundo impede que esse princípio, o princípio do mal, seja manifestado. Paulo disse no versículo 7: "Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora." O princípio do mal, portanto, que é o Anticristo, não pode se manifestar, embora já esteja presente no mundo, porque algo o impede de fazê-lo. Em terceiro lugar, Paulo diz que em algum momento o que quer que detenha este princípio do mal há de ser removido. E quando isto acontecer, sem impedimento algum, o Anticristo e o mal se revelarão. Quando o Anticristo e o mal se revelarem, então Jesus volta e a história chega ao fim. Só lembrando que para Paulo, o item 4, a revelação do Anticristo, e a volta de Cristo, do item 5, elas têm um pequeno tempo entre um e outro, porque o Anticristo é exatamente aquele que vai trazer a guerra contra a igreja. Então o mal se revela, o Anticristo se revela, ele faz guerra contra a igreja, mas então Jesus volta, destrói o mal e a história chega ao seu final. No versículo 8, Paulo diz: "Então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda." Jesus não falou nada acerca de um evento desconhecido. Mas vale muito a pena a gente reparar numa peculiaridade entre o texto de Paulo e o texto de Mateus. Observe. Se você reparar bem no texto de Mateus, você vai perceber que ali é exatamente o avivamento missionário que desencadeia o final dos tempos. Lembra que os discípulos tinham perguntado qual é o sinal? Nós não conseguimos descobrir qual é o sinal, mas nós apostaríamos que se devemos escolher um deles, o avivamento missionário é que é o grande sinal da volta de Jesus. Ele tinha dito no versículo 14: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Você pode perceber aqui que é exatamente quando acontece o avivamento missionário que a história chega ao seu final, como se esse fosse o último grande evento da história, se é que a gente está interpretando bem o texto de Mateus. Agora vamos ver o texto de Paulo em Tessalonicenses. Ali, o que desencadeia o final dos tempos é exatamente o evento desconhecido. Paulo diz: "E então, ou seja, quando acontecer o evento desconhecido, será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda." Se nós temos falado que Jesus não disse nada sobre esse evento desconhecido, mas eu queria reparar uma coisa interessante entre os dois textos. Paulo diz que a última grande coisa, o último grande evento da história é o evangelho do reino sendo pregado em todo o mundo. E Paulo diz que a volta do Senhor Jesus, ou melhor ainda, ele diz que o que vai matar o iníquo serão duas coisas: o sopro da sua boca e a manifestação da sua vinda. E eu quero destacar aqui a expressão "o sopro da sua boca". Vejam que lá em Mateus, Jesus fala do evangelho sendo pregado e Paulo fala do sopro da sua boca, matando aqui o iníquo ou vencendo a guerra contra o mundo. Você deve imaginar que o sopro da boca de Jesus
É uma referência à palavra de Jesus, ou à palavra de Deus. O sopro da boca nada mais é do que a palavra de Deus. E lá em Mateus é exatamente a pregação do Evangelho, ou a palavra de Deus que desencadeia o fim. Eu ainda não sei qual é o evento desconhecido, mas eu já começo a perceber que há uma similaridade entre os dois textos. Paulo fala da palavra de Deus e Jesus também fala da palavra de Deus sendo pregada e sendo falada. De alguma forma, os textos se combinam. Como será que eles se combinam? Será que Apocalipse pode nos ajudar a compreender essa conexão? Eu não estou dizendo aqui que o evento desconhecido é a pregação do Evangelho ou a palavra de Deus. Mas é muito tentador encontrar uma similaridade ou pelo menos uma relação entre uma coisa e a outra. Talvez o evento desconhecido seja algo relacionado com a pregação do Evangelho e com a palavra de Deus. Bem, eu não quero tentar responder a essa pergunta, mas eu quero mostrar o que ela nos ensina, qual é a verdade que está por trás disso. É que no final dos tempos, a palavra de Deus ela vai ter um papel fundamental. Eu posso dizer que sobrevive como cristão aquele que conhece e aquele que prega a palavra de Deus, aquele que vive a palavra de Deus. A palavra de Deus é absolutamente central nesse final de tempos para a sobrevivência da igreja e para a sobrevivência do crente. Eu digo isso, eu não sei se você é do tipo que gosta de ler a palavra ou se você é do tipo que gosta de anunciar a palavra de Deus. Eu sugiro que você começasse a fazer isso, porque no final dos tempos esse é o perfil do crente que sobrevive. E sabe por quê? Porque o final dos tempos é uma época de muita mentira. É uma época de muita falsidade, é uma época de falso evangelho, de falso profeta. E olha, se o diabo contar uma mentira, você vai acreditar. Ele é o pai da mentira. Ele não é do tipo que conta uma mentira e ninguém acredita nele. Há pessoas que não são bons mentirosos. Satanás é um mentiroso extraordinário, ele é um mentiroso fenomenal. E no final dos tempos ele vai colocar tudo que ele sabe na mentira religiosa, no falso evangelho. E só aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem a palavra de Deus realmente vinculada com a sua vida, só esse vai sobreviver no final dos tempos. Eu fico pensando que as pessoas hoje, elas brincam muito com a palavra de Deus. Alguns não se interessam pela palavra de Deus, muitos não leem a Bíblia. Eu estava comentando com algumas pessoas um tempo desses, não é? De que vivemos em uma época onde nunca se teve tantas versões, tantas bíblias de estudo disponíveis no mercado e nunca houve tanta ignorância da palavra de Deus como existe hoje. Tanta informação e tanta gente ignorante da palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus nunca foi tão pouco lida como é no nosso tempo. Como é que uma geração como essa pode sobreviver no final dos tempos? Como? Não tem como sobreviver. Você precisa realmente buscar com muita seriedade a palavra de Deus, lê-la, ter um programa de estudos da palavra de Deus, participar das programações da igreja que ensinam a palavra de Deus, como a escola dominical e outras. E sabe o que mais eu fico pensando? Nessas pessoas, por exemplo, que muito facilmente vão atrás de pastores e pregadores da internet ou pastores que estão na moda na televisão. Olha, eu não conheço muitos deles e não estou aqui julgando nenhum deles. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. No final dos tempos, esse tipo de pastor vai pipocar. Essas mensagens de WhatsApp, pastores da internet, esses homens serão muito importantes nesse final dos tempos, e eles serão utilizados pelo diabo para espalhar a sua mentira. Então, se você hoje é do tipo que corre atrás do pastor da moda, do pregador da moda, do profeta, da profetisa da moda, muito cuidado com isso. Não são esses homens que devem dirigir a sua vida e dizer a forma como você pensa ou como você vive sua vida com Deus. Você tem que cavar a sua vida cristã com Deus sozinho. Você tem que explorar, buscar o maná escondido de Deus para a sua própria vida. A palavra de Deus é esse maná que vem sobre você, que vem sobre a sua vida para te abençoar, e você precisa buscar essa comunhão com o Senhor. Jesus fala que a porta é estreita. E sabe como estreita é a porta? Ela é tão estreita que só cabe você. E você não vai entrar com o seu profeta preferido ou com o seu pastor da internet preferido. Você vai entrar sozinho.
Você tem que buscar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. E se você vai ouvir a palavra de Deus de alguém, procure ouvir a palavra de Deus de homens sérios, pessoas que amem a palavra de Deus, pessoas que vivam a palavra de Deus, que mostrem isso com a sua própria vida, com suas boas ações, com sua ética. Eu vejo pastores que são tão famosos, não é? Que nem os escândalos fazem eles caírem. As pessoas parecem que não veem isso. Meus irmãos, vamos pensar muito seriamente nisso. No final dos tempos, só sobrevive como cristão aquele que realmente leva a sério a palavra de Deus. Você percebe que a palavra de Deus é central, é fundamental? Olha o sopro da boca de Jesus em Tessalonicenses. Olha lá em Mateus capítulo 24, Jesus falando que a palavra de Deus há de ser pregada em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você precisa da palavra de Deus e eu preciso da palavra de Deus. A dica que eu te dou, faz um programa sério de leitura, de estudo da palavra de Deus. Pode ser que leve tempo, não tem problema. Sabe quanto tempo eu levei para estudar a Bíblia inteira? Eu estudei a Bíblia inteira. Eu estudei todos os profetas. Esse estudo, por exemplo, que eu estou fazendo aqui para vocês, é fruto do meu estudo da palavra de Deus inteira. Depois daquilo eu nunca mais parei para ler com calma sobre o Apocalipse dos profetas, porque não é assim um dos meus temas preferidos, não é? Eu tenho outros temas que eu gosto muito mais e que sempre têm a prioridade na minha vida. Li esse texto, li os profetas, estudei o Apocalipse dos profetas. Sabe quanto tempo eu levei para estudar a Bíblia inteira? Eu levei 10 anos. 10 anos. Talvez você leve 15, talvez você leve 20, mas você precisa começar a estudar sério a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus no seu coração, esconder a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor, como disse Davi no seu salmo. É o que você precisa e é o que eu preciso. Lembre-se, só sobrevive no final dos tempos aquele que realmente leva a sério o seu programa de estudos da palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus no coração e que vive a palavra de Deus. Lembre-se disso. Você precisa se preocupar com isso e eu também. Não é para sair correndo por aí, descabelando, como eu falei no último encontro, né? Não precisa disso. Se você quer correr para algum lugar, corra para a palavra de Deus. Se você quer se descabelar diante de alguma coisa, descabele-se diante da palavra de Deus, daquilo que ela tem para te dizer. Busque a palavra e espere ser transformado pelo Senhor. Você vai ser o crente mais forte possível neste mundo, mesmo no mundo difícil que vivemos. Mas você vai encontrar essa fortaleza no Senhor e na sua palavra. Deixe que Deus cuide da sua vida e deixe que Ele transforme a sua vida através da sua palavra. Que Deus o abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Amém?